que é um estúdio de treinamento funcional, onde a gente, nesse momento, um pouco antes de sair do time, né, na verdade na última temporada que eu estava no time, eu comecei a me dedicar e me especializar cada vez mais na questão do treinamento funcional. Foi uma coisa que começou a me chamar muita atenção, né? Porque dentro do time eu via que assim, algumas situações que eu esbarrava no meu dia a dia, eu falava, pô, como que um atleta que treina todo dia, que está forte, certo? Você vê pelos testes dele de performance que ele tá bem condicionado, está forte, né? Tem potência. Então, por alguns testes de performance que a gente fazia ali, você via que aquele atleta estava em boa forma. Só que era um atleta que machucava, que sentia dor, né? Então isso foi uma coisa que começou a me intrigar. E aí eu comecei cada vez buscar mais conhecimento nessa área. Foi daí que eu entrei para o universo do treinamento funcional, né? Foi daí que eu comecei a ter contato com o FMS, que é a avaliação funcional do movimento. Cara, que legal. Tá? Foi nesse momento que eu falei assim, então peraí, existem algumas coisas que devem preceder, tem que vir antes da potência, da força, da velocidade, porque só isso não é o suficiente para garantir que o meu atleta vai ter um alto nível de desempenho. Por quê? De repente ele pode sentir dor, o desempenho cai. De repente ele pode se machucar, um atleta machucado, ele pode estar no mais alto desempenho dele, mas se ele machucar e tiver que ficar uma semana parada, 4 dias, o desempenho dele vai ser alterado, né? E aí uma coisa que, conversando com os preparadores físicos, principalmente o Fábio, que foi um grande mentor para mim na área da preparação física do voleibol, eles começaram a me chamar a atenção para o seguinte, falaram assim, Bruno, atleta bom é atleta bem preparado, é atleta que não se machuca. Porque se você der condição desse cara estar na quadra treinando, o desempenho dele vai subir. Agora, se ele não puder estar na quadra treinando, né, o jogo, o voleibol no caso... Ou ele está pela metade, né, sentindo dor... Exatamente. Não tem como ele ter um alto desempenho. Então isso foram coisas que começaram a mexer na minha cabeça e foi aí que eu comecei a procurar mais o lance do treinamento funcional. E aí quando eu saí, eu estava com essa bagagem, quando eu saí do time, eu estava com essa bagagem de treinamento funcional na minha cabeça bombando, né? E aí eu dei esse passo para dentro do Evolua. E aí nós fomos formatando esse sistema, o sistema de trabalho do Evolua, o sistema de avaliação que o Evolua, é importante você ter um sistema de trabalho, mas é importante você ter outros sistemas, né, de avaliação que te norteiam, que falam, o caminho que você está seguindo tá legal, não, precisa corrigir esse caminho, então você tem a chance de corrigir antes que algo não dê certo, ou antes que a coisa não saia como esperado. Perfeito. Certo? Então foi aí que eu comecei a buscar mais os ensinamentos do FMS, que é esse sistema de avaliação do movimento, né, que surgiu nos Estados Unidos com um fisioterapeuta, Gray Cook, e um athletic trainer, que essa é uma profissão que aqui no Brasil a gente não tem, né? Mas lá nos Estados Unidos o athletic trainer ele está entre um preparador físico e um fisioterapeuta, né? Eles trabalham muito com o lance da prevenção de lesão, eles estudam métodos e criam situações para trabalhar com esse lance da prevenção de lesão, né? Então ele cria essa ponte entre o fisioterapeuta e o preparador físico, o Lee Burton, né? Então foram os dois criadores, o Gray Cook, fisioterapeuta, tem graduação também em medicina esportiva, e o Lee Burton, que é athletic trainer. E eles desenvolveram esse sistema FMS para o quê? Porque na verdade é um ranking de movimentos. Então eles começaram, através de vários estudos, a perceber que aquela dúvida que eu tinha, por que o cara ele é forte
Por que que ele treina a mesma coisa praticamente que o outro treina? E esse não sente dor e o outro sente dor, eles começaram a tentar responder isso, tá? Através dessa avaliação de movimento. Que basicamente é o quê? Antes da gente começar a condicionar esse atleta, esse indivíduo, vamos ver como que ele se movimenta. Vamos ver com que qualidade ele produz o movimento, certo? Porque uma coisa que a gente não quer é colocar carga, seja qual variável da carga a gente estiver falando, né? A gente estiver falando de volume, intensidade, são variáveis da carga, né? Uma coisa que a gente não quer é colocar carga onde tem disfunção, certo? Porque isso a gente sabe que vai atrapalhar. É um conceito que até conversando a gente chama de fortalecer a disfunção. Exatamente. Então assim, antes de você fortalecer a disfunção, o que o FMS queria? Primeiro saber onde está essa disfunção. Primeiro enxergar os elos fracos daquele indivíduo, né? Para daí começar a direcionar o treinamento dele. Ó, isso daqui é legal fazer com esse cara agora, tá ganho de condicionamento. Isso daqui não está na hora ainda, isso daqui a gente precisa corrigir, precisa trabalhar alguns elementos do movimento, né? Mobilidade, flexibilidade, estabilidade, antes de chegar no condicionamento, na força, na potência, né? Porque eles viram que movimentos ineficientes aumentavam o risco de lesão. Então o fato da pessoa se movimentar de maneira muito pobre, muito ruim, né, com muita compensação, além de não permitir um ganho de performance, além de não permitir esse indivíduo desempenhar o máximo que ele poderia, ainda vai aumentar o risco de lesão dele, né? Então quando eu comecei a ter contato com isso, eu achei fantástico, porque eu falei, acho que está aí a respostas que eu procurava, ou parte delas, né? E aí eu fui fazer... Até para não perder essa linha aí, eu até queria fazer dois adendos na verdade. Qual a importância de como é importante o FMS nos Estados Unidos, né? Então eu vi alguns relatos e até vivenciei algumas coisas da importância do FMS na relação dos atletas nos Estados Unidos. Muitos atletas da NBA, da NFL, do beisebol, quando eles fazem contratos novos, uma das coisas que os clubes novos avaliam é o FMS dele, para ver o quanto ele está equilibrado, para ver quanto ele tem uma predisposição a uma lesão, para ver como que ele está ali funcionalmente no momento que ele está indo para um novo time. Então isso é avaliado antes da contratação do novo jogador. E o segundo adendo quando a gente traz para o personal, trazer isso para o personal, e no começo, quando eu era personal, no início da carreira, eu avaliava muito a força muscular, a resistência neuromuscular, a flexibilidade estática, às vezes até um VO2, e a gente já sabe que o cliente personal são 2 vezes, 3 vezes por semana no máximo, e para que a gente vai avaliar isso sabendo que ele já está parado e é baixo o VO2 dele, ele é fraco, então isso não é o mais importante no primeiro momento. Então, a coisa mais importante no primeiro momento seria saber como ele se movimenta, como é o padrão de movimento dele, para você conseguir construir a partir dali uma evolução. Aí sim você aumenta a força, aí sim você aumenta a resistência muscular, se for o caso, potência, se for o caso, que é o que você estava falando, né? Aí você vai avaliar o VO2 para ver se ele está melhorando e tal. Então, acho que esses 2 adendos aí só que eu queria fazer para você prosseguir aí no do FMS e tal. Isso que o Fabiano comentou, isso eu vejo no meu dia a dia isso o tempo todo, né? O FMS nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, mas principalmente nos Estados Unidos, ele é uma realidade, seja para o personal trainer, seja para o fisioterapeuta, seja nos clubes que trabalham com fitness, né, os fitness clubs,
seja num clube profissional. E até mesmo, Fabiano, nas escolas, hoje tem se usado muito, né, o FMS com a criançada nos Estados Unidos, tá? Porque esses jovens atletas, eles estavam começando a se machucar muito cedo. Eles estavam apresentando lesão de atletas que já têm uma certa história no esporte. Então, um dos grandes desafios do FMS nos Estados Unidos, quando eles iniciaram, era justamente esse, né? Por que esses atletas jovens estão se machucando tanto? O que a gente pode fazer para interferir de maneira positiva para que esses jovens não se machuquem, não comecem a se machucar fazendo atividade física, fazendo o que eles gostam de fazer tão cedo, certo? Então o trabalho da FMS ele vem muito mais numa linha de prevenção, né, de diminuir risco de lesão, certo? Na verdade o FMS ele é sobre isso, é sobre administrar risco de lesão, certo? A partir do momento que eu avalio os padrões de movimento, e o FMS ele trabalha com um ranking para cada padrão de movimento, né? Ou seja, cada padrão de movimento ele pode ter uma pontuação que vai de 0 a 3, né? E dependendo do que acontece nessa pontuação, o profissional que sabe aplicar a avaliação, que trabalha com o sistema do FMS, ele vai saber se esse aluno, se esse atleta, ele é um aluno, é um indivíduo alto risco, né? Se ele tem uma predisposição alta para lesão, a partir do momento que eu começar a trabalhar elementos do condicionamento físico, da performance, ou não, ou ele é um atleta que está legal e que eu devo, no momento, ele está no momento de trabalhar os elementos da performance, né? Então, fazendo uma ponte com o que você falou no começo da carreira, da avaliação que você usava, todas essas avaliações, né, neuromotoras, elas visam avaliar o quê? Quantidade, o quanto de força a pessoa pode produzir, o quão rápido ela pode correr, né? Quanto tempo ela pode correr, mas não visa avaliar a qualidade com que ela faz aqueles movimentos. Então o FMS ele veio para cumprir, né, para cobrir essa janela que tinha. Espera aí, antes de avaliar a quantidade de força que o cara pode produzir, vamos avaliar a qualidade de movimento, e aí entra toda a questão funcional, da anatomia funcional, né, porque quando você avalia, o FMS é composto por 7 movimentos, certo? E aí os movimentos são sempre vistos de forma, você está sempre olhando o corpo como ele se movimenta de forma global, você não visa separar partes, tá? Sempre como o corpo se comporta no movimento de forma global. E aí você vê que um ombro não está se movimentando como deveria se movimentar, né? O quadril do cara não tem a mobilidade que deveria apresentar. Então isso são alertas que a gente deve usar na hora de prescrever o treino e falar, peraí, esse cara de repente não é o momento mais indicado de entrar no treinamento de força, visando ganho de força, ou visando hipertrofia, ou visando potência. Antes eu deveria investir meu tempo, e é o momento certo de eu investir o tempo, o que eu posso fazer de melhor para esse meu atleta ou para esse meu aluno no momento é melhorar a base de movimento dele. Porque eu dando uma base de movimento melhor para ele, isso vai garantir que a hora que eu precisar trabalhar força, a hora que eu precisar trabalhar potência, a hora que eu precisar trabalhar velocidade, ele vai suportar, certo? E com isso eu diminuo o risco de machucar esse meu aluno, esse meu atleta no meio do caminho aí, até chegar no objetivo, na meta que a gente traçou para ele, né? Mas uma coisa a gente tem que começar a organizar, na verdade, o pensamento. Primeiro, eu avalio como esse meu atleta, esse meu aluno se movimenta, com que qualidade ele se movimenta. Depois eu quero avaliar o quanto de movimento ele pode fazer, quão forte ele está. E aí eu vou juntando esses dados, e isso daí
vão ser dados interessantes na hora de prescrever o treinamento. Se eu preciso investir mais em condicionamento naquele momento, ou se eu preciso investir mais em ganho de qualidade de movimento, certo? E aproveitando esse gancho aí, eu queria saber como que você adaptou essa realidade sua de esporte, trabalhar com atleta, para a realidade Evolua, que é diferente. Sim. Né? Que vai ser o cliente de personal, vai ser o cliente que vem 2 vezes, 3 vezes por semana, na grande maioria das vezes. Né? Então, quando o cara chega, desde o primeiro dia e tal, qual que é praticamente você já meio que respondeu isso pra gente, mas só para dar uma sequência, como que é o dia a dia seu, do cliente que chegou, tem a primeira aula, o que você faz, ou antes, né, o que você faz antes, até você conseguir montar um planejamento para ele. Queria que você... Então, aqui no Evolua, Fabiano, a gente trabalha, a grande maioria dos nossos alunos são pessoas ditas normais, né? Que buscam atividade física ou por hobby, ou por lazer, ou para qualidade de vida, né? Ou seja, eles não visam o ganho de performance extrema, né? Como um atleta profissional ou mesmo um atleta amador, né? A grande maioria dos nossos alunos tem esse perfil, mas não que a gente não trabalhe com alguns atletas amadores, né? E aí quando eu falo atleta amador, é aquele atleta que tem um bom desempenho, desempenha muito bem, tem bons índices, né? Mas o cara ele não vive necessariamente daquilo ali. Tá? Aquilo é um hobby que ele leva bem a sério, mas ele não vive daquilo ali, não é a principal profissão dele, não é a profissão dele, né? E a gente dá consultoria para alguns atletas profissionais que vivem disso, que é o ganha-pão dele, é isso. Independente se é o meu aluno que vem no Evolua para fazer um trabalho visando ganho, qualidade de vida, né? Se é um atleta amador que o cara corre e leva a sério e quer fazer a coisa bem feita, ou se é um atleta profissional, com todos a gente segue o mesmo padrão, né? O que é esse padrão? Toda pessoa que chega no Evolua, ela preenche uma anamnese, né? Onde o principal objetivo dessa anamnese é levantar um pouco sobre o histórico dessa pessoa, histórico de saúde dessa pessoa, certo? O histórico de atividade física que ela vem fazendo, se vem fazendo alguma coisa, quanto tempo por semana, se faz, se não faz nada, né? Se ela apresenta alguma doença já, né? Se tem uma doença pré-existente, que possa ter que durante o exercício a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Então o principal objetivo dessa anamnese é isso. Então, no segundo momento, a avaliação ela compreende uma parte mais clássica, né? Que é o que a gente costumava fazer na época lá que você começou a trabalhar com o personal, que visa o quê? Tirar algumas medidas, né? De circunferência, peso, altura, pressão arterial, né? Dobras cutâneas. Então esses são dados que a gente vai usar para ter um parâmetro de qualidade de vida, certo? Então pressão arterial é um parâmetro para qualidade de vida, wellness, né? Peso é um parâmetro para qualidade de vida, pode ser usado para qualidade de vida. Próprio percentual de gordura, a estimativa do percentual de gordura é um parâmetro tanto pode ser para performance quanto para qualidade de vida. E alguns índices de relação, né? Por exemplo, cintura-quadril, que é um índice que está bastante relacionado, a comunidade médica usa bastante para determinar risco da pessoa vir a ter um problema cardiovascular, doenças como diabetes, essas coisas, né? Então a segunda parte da avaliação é isso.
Então são índices que a gente vai coletar para durante o progresso da pessoa dentro do estúdio, seja ele para performance ou não, a gente acompanhar e ver se esses índices estão melhorando ou estão piorando. Mas esses índices não são índices que a gente vai utilizar para prescrição do treinamento, certo? Isso vai ser importante num segundo momento, num terceiro momento, quando eu reavaliar, para ver se aquele treinamento que eu estou fazendo está tendo o efeito esperado nesses índices. Se o caso for diminuição do percentual de gordura, diminuição da relação à cintura quadril, certo? A terceira parte da avaliação compreende o FMS, que aí sim são dados ali que a gente já vai usar diretamente na prescrição do treinamento. Então, uma vez que o aluno fez o FMS, a gente vai ter o score dele final e a gente vai ter, né, a nota final dele, e a gente vai ter a nota para cada um dos testes. E baseado na nota final dele e baseado na nota de cada um dos testes, é que vai começar o plano de ação com ele dentro do treinamento. Então, lá no início eu falei que o Evolua tem um sistema de treinamento, né? O FMS é o sistema que a gente usa para avaliação e correção dos padrões de movimentos que apresentam disfunção ou padrões de movimentos ineficientes, né? Mas, paralelo a isso, a gente tem um sistema de treinamento que a gente formatou por fases, né? São 3 fases. E cada uma das fases do Evolua, ela serve de base para a fase seguinte. Então, essas 3 fases, elas se conectam e cada uma é um bloco para a fase seguinte. Então, dependendo do que a gente encontrar no FMS, a gente já vai começar a encaixar o aluno em uma dessas fases, certo? Então, cada uma das fases tem objetivos específicos. Então, vamos falar, a nossa primeira fase é a fase que a gente chama de adquirir, né? Que é a fase que vai começar, é o início, precisa trabalhar, adquirir mobilidade, adquirir estabilidades, estática e dinâmica, adquirir flexibilidade, adquirir um bom controle corporal, né? Então realizar o movimento com a técnica correta, né? Ser capaz de realizar o movimento com a técnica correta, porque às vezes por mais que o professor insista na técnica e por mais que o aluno tente executar a técnica correta, ele começa a se deparar com limitações do movimento dele que ele não vai conseguir corrigir sozinho, simplesmente pelo fato de eu ficar lembrando ele da técnica. Tem que ser assim, tem que ser assado. Ele pode até tentar fazer, mas ele está se deparando com limitações que o aparelho locomotor dele está impondo para ele, certo? E se eu não usar a parte de corretivos do FMS para começar a melhorar isso, ele não vai ter uma evolução dentro do padrão de movimento. Então, aquele aluno que tem uma pontuação muito fraca, né, se movimenta com uma qualidade muito ruim, ele já entra nessa fase, porque é a fase que precisa ser trabalhado esses elementos básicos do movimento. O foco ainda não é a sobrecarga, o volume, certo? A intensidade. Já aquele aluno que ele consegue se movimentar com uma qualidade de movimento razoável, não que ele não vá passar por essa fase, ele até pode passar por essa fase no início do treino dele, né? A gente tem que ter em mente que o processo de treinamento é algo progressivo, né? Então não é porque a pessoa está chegando aqui e se movimenta bem, eu já vou começar estourando com ele, né? Eu tenho que ir criando situações e trazendo ele para dentro do que eu quero, mas não é um aluno que precisa ficar lá nessa fase exaustivamente, ou seja, o principal objetivo da sessão de treino com ele tem que ser essa fase. De repente ele vai fazer alguns elementos dessa fase mais básica no início do treino dele, que vai servir de preparação para a parte principal do treino dele, mas a parte do principal do treino dele vai ser na fase seguinte, que é a fase que a gente chama de realizar, que aí que é o quê? Realizar no movimento, com carga, com boa coordenação, né? Já começar a mexer nas variáveis ali, volume, intensidade, começar a combinar padrões de movimentos, ou seja, deixar o treino mais complexo
pelo fato de exigir movimentos mais complexos, em diferentes planos de movimentos, coisa que o aluno que se movimenta com uma qualidade baixa, ele não consegue fazer isso com eficiência, ele vai compensar, e ele compensando, eu não estou fazendo nada para ajudar ele, não estou fazendo nada para ajudar aquela disfunção, pelo contrário, eu estou expondo ele no risco, certo? Só para fazer um adendo aí também, você falou de mudança de estágio, né? A grande maioria das pessoas, até trocando ideia e tal, nesse projeto que eu venho montando, as pessoas quando falam sobre prescrição, elas querem muito uma receita. Né? Então, por exemplo, você falou que tem 3 estágios, né? Aí você já mudou de um estágio para o outro, mas as pessoas querem muito assim, nesse estágio tem que ficar 3 meses, ou sei lá, tem que fazer 12 sessões para passar para o segundo estágio. Né? E aí a gente vai vendo que essa receita não existe. Essa receita não existe. Não tem esse lance de passar por 12 sessões para depois ir para o próximo estágio. Isso não existe. Isso é princípio do treinamento. Né? Exatamente. Então, para cada pessoa, reforçando o que você falou, para cada pessoa ela vai passar por uma velocidade em cada estágio. Então, uma pessoa pode fazer o mesmo estágio em 4 sessões, outra pessoa pode fazer o mesmo estágio em 15 sessões. Tudo depende para quem. Então, é a individualidade biológica. Né? E exatamente, eu só queria fazer esse adendo porque as pessoas estão muito acostumadas. Então, antes que surja na cabeça aquela pergunta, mas quanto tempo eu preciso ficar nesse estágio? Depende quem vai fazer esse estágio. Então, depende muito para quem e para quê. Essa pergunta tem que ser feita sempre. Né? E isso é importante a gente ter, o personal ter em mente, que não são todos os alunos deles que vão responder da mesma forma, que vão responder com o mesmo treino. Então daí a importância de se conhecer, né, a fundo os processos fisiológicos, conhecer a fundo as leis que regem o treinamento esportivo, porque só assim o personal, o preparador físico, ele consegue ter uma visão mais ampla e falar assim, não, peraí, isso aqui funcionou para esse meu aluno, mas não está funcionando para esse, então eu preciso reconstruir um processo com ele, ou eu preciso corrigir determinadas situações que eu optei em fazer, mas que com ele não está tendo a resposta. Né? Então, eu acho que esse lance da receita, e o pessoal ainda vem procurando isso, né? É uma tendência, e a gente até entende, porque uma vez que você não consegue ver a coisa dessa maneira geral e macro, você busca uma coisa que funcione para todo mundo, mas a gente sabe que isso não vai dar certo. Né? Então, só para a gente continuar aí, eu queria que você falasse, você veio seguindo, né? Primeiro estágio, segundo estágio, aí o terceiro estágio do sistema de treinamento Evolua. Eu queria que você contasse aí, como que é esse prosseguimento. O terceiro estágio é o estágio onde é aquela pessoa que já se movimenta muito bem, que é capaz de produzir força, certo? Que é capaz de se movimentar com qualidade nos 3 planos de movimento, né? Plano frontal, plano sagital, plano transverso. E é o estágio onde a gente vai começar de forma mais intensa a acrescentar elementos da potência. Tá? Então, depois que você vê a potência, ela vem no terceiro estágio. Depois que o meu aluno, o meu atleta, já tem uma boa qualidade de movimento, básica, com o peso do próprio corpo. Que é o que ele trabalha mais no estágio 1. No estágio 1. Ele tem um bom controle dos movimentos, certo? Ele consegue manter uma boa postura durante os movimentos. Ele já é capaz de produzir força, porque para eu ter potência eu preciso conseguir produzir força, certo? Que aí é a base do estágio 2. Tá? Ele é capaz de resistir à fadiga, certo?
ele é capaz de se movimentar nos 3 planos de movimento, tá? A resistir movimento nos 3 planos de movimento e a produzir movimento nos 3 planos de movimento, né? São duas coisas diferentes e importantes, né? Principalmente quando a gente fala de plano transverso, né? Se a pessoa ela quer começar a produzir movimento no plano transverso, que são os movimentos que acontecem em rotação, primeiro ela tem que ser capaz de resistir, né? Movimento no plano transverso. E o estágio 3 é justamente isso. Ele vai juntar estágio 1, fase adquirir, com a fase realizar e vai colocar a potência junto, certo? Se o meu aluno ele consegue trabalhar nesses 3 estágios, ele vai trabalhar nesses 3 estágios. Não significa que ele chegou no estágio 3, então agora é só 3. Toda a aula dele é fase 3, potência e tal. Não, porque é importante eu continuar investindo em qualidade de movimento. E aí a gente começa a falar de periodização, porque cada estágio tem uma exigência específica, impõe uma intensidade de carga no meu aluno. Então, se eu consigo fazer ele migrar nesses 3 estágios, fica fácil de eu montar minha periodização. Se ele é um aluno que ele consegue trabalhar no estágio 1 e no estágio 2, eu vou ficar montando minha periodização com ele no estágio 1 e no estágio 2. E se ele é um aluno que ele não tem condição de trabalhar no estágio 2, porque ele se movimenta com uma qualidade ainda muito ruim, né? Eu não vou levar ele para o estágio 2, porque se eu fizer isso, eu vou criar problema para ele, certo? E eu acredito que parte da nossa missão como preparador físico, como personal trainer, é educar as pessoas e fazer elas terem uma consciência cada vez maior de que o processo de treinamento, o ganho de qualidade de vida, de performance, ele se dá em etapas. E se a gente atropelar essas etapas, ele vai ter problema, né? Então essa parte da educação, de você educar o seu aluno, apresentar dados para ele, ter embasamento para sustentar a sua ideia, para sustentar o seu trabalho, é muito importante, porque só assim o seu aluno, o seu atleta, ele cria confiança em você. E o aluno criando a confiança, aceitando a sua filosofia de trabalho, fica tudo muito mais fácil, né? A partir do momento que ele acredita em você, já é o primeiro passo. E a partir do momento que ele dá o primeiro passo e começa a ver os resultados daquilo que você falou para ele, né? E aí ele vai ver que com o tempo eu estou conseguindo fazer um movimento que antes para mim era impossível. Com o tempo o meu professor está colocando movimentos mais complexos. Então ele vê uma coerência no processo de treinamento. E isso é importante. Está sendo incrível, assim, para mim. Acho que estou assim, revendo e aprendendo cada vez. A gente está sempre aprendendo, né? E aqui acho que nesse bate-papo foi muito legal, está sendo incrível. E acho que a gente pode ficar aqui batendo um papo por 3 dias, né? Porque isso é uma coisa que a gente curte. O Bruno é isso que ele vive, é isso que ele curte. Mas a gente está com o horário meio contado aí, a gente precisa finalizar, senão essa coisa vai ficar muito longa. Eu queria que você sucintamente falasse uma coisa, uma dica, desse uma sacada para quem está ali, começando, que viu toda essa jornada sua, que acho que agregou bastante valor aqui no que a gente trouxe, no que a gente falou. E o cara precisa mudar, ele precisa de uma direção. Então, queria que você passasse aí uma dica, um começo, uma visão, um futuro para quem está precisando buscar essa mudança. Então, Fabiano, assim, eu acredito que a área da educação física é uma área fantástica, né? E a gente tem um poder, né? A educação física tem um poder que ainda não descobriu, né? Principalmente os profissionais, se eles começarem a se unir mais, né? A gente tem um poder, acho que junto à sociedade, uma missão junto com a sociedade, muito bonita e muito importante.
A educação física é uma das áreas da saúde, né? Como a fisioterapia, a medicina. E como uma área da saúde, como as disciplinas, as profissões da área da saúde, tudo muda muito rápido, existe muita pesquisa na área da saúde, né? Então, assim, o que eu procuro usar para mim como profissional e que eu gostaria de deixar como dica aí para o pessoal, né? Como algo que eles possam pensar sobre, é o seguinte, que a área da saúde, a pessoa que escolhe vir para essa área da saúde, ela precisa gostar de estudar, né? Ela precisa querer buscar todo dia algo novo, ela não pode simplesmente acreditar que ela já sabe tudo ou que ela sabe é suficiente, que porque o que ela aplica no dia a dia já dá resultado, então por que eu vou buscar algo novo? Né? É uma área que se recicla muito rápido, todo dia sai coisa nova, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Tem que ter essa capacidade de crítica também, no sentido bom da palavra, né? De determinada coisa é legal para mim, então vou usar, né? Vou me aprofundar mais nisso. O que eu vejo hoje em dia ainda assim na nossa área são pessoas pouco, né, alguns profissionais, não falando de forma bem generalizada mesmo, mas pouco comprometida com a área, certo? E que é aquele cara faz tudo, o cara ele dá aula de natação, ele dá aula de bike, ele dá não sei o quê, às vezes é uma necessidade do profissional, mas chega um determinado ponto que a pessoa ela precisa se especializar em alguma coisa, tá? Se ela quiser realmente se destacar e fazer bem o que ela se propôs a fazer para a sociedade, ela precisa realmente investir muito nela, em conhecimento, em reciclagem, precisa investir em bate-papos como esse que a gente está fazendo com profissionais da área que não necessariamente dividam a mesma opinião, mas que trabalham no sentido de buscar mais conhecimento, de inovar, de trazer algo melhor para dentro do seu trabalho, para dentro da sua sessão. Ou seja, aquele pessoal que não está satisfeito, que nunca está satisfeito, né? Eu acho que nesse caso, né, da questão profissional, é bom você nunca estar satisfeito, porque se você nunca estiver satisfeito com o que você sabe, você está sempre buscando, né? E o personal trainer é um mercado onde a pessoa tem que ser diferenciada, para ela sair daquela situação de eu dou 2, 3 aulas de personal trainer por dia, 4, né? Mas o resto do meu dia eu ainda preencho com outras atividades da área ou não, né? Para ela sair dessa situação e se for o desejo dela, falar assim, não, eu quero ser só personal trainer, eu quero trabalhar o dia inteiro com personal trainer, ou se ela quiser vir a ser um preparador físico dentro de um time, ela vai precisar disso daí, de correr muito atrás, de nunca achar que o que ela sabe já é o suficiente, nunca se satisfazer com o conhecimento, está sempre querendo buscar algo mais e trocar ideia, né? O conhecimento ele tem que circular, ele não pode chegar em mim e parar, ou chegar em você e parar, né? Quando a gente faz o conhecimento circular, a gente aprende 2 vezes, né? Então eu acredito nisso, e a dica que eu dou para o pessoal, o que eu posso contribuir nesse bate-papo é justamente esse. É isso. Cara, isso foi incrível. Eu acho que essa dica é sensacional, mas todo o resto que você falou, acho que foi assim, de grande valor, que vai agregar muita coisa. Então eu quero agradecer mesmo você ceder um pouco aí do seu tempo e com certeza vai trazer, são informações muito boas aqui para a galera que está assistindo. Então eu queria parabenizá-lo primeiro por todo o espaço que ele evolua, pelo trabalho que você vem fazendo aqui na nossa cidade e
e agradecer, né, por estar aqui compartilhando, compartilhando aqui informação, e eu espero que a gente mantenha esse contato aí e a gente vai fazer mais coisas aí. Tá joia? Mais uma vez, obrigado aí, Fabiano. Obrigado pessoal aí que pacientemente escutou, né, o que a gente tentou trazer aqui, e espero poder estar junto com vocês em outras oportunidades. Beleza? Valeu mesmo. Galera, e para vocês aí que curtiram esse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e, se puder, assine o meu canal aqui no YouTube, que a gente vai estar trazendo mais coisas novas aí para vocês. Obrigado, Bruno. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais.